Glória a Jesus por mais um dia, amém? Hoje estamos reunidos mais um dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, oitavo dia de Provérbios. Que bom, mais um dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês que eu estou bem feliz por começar mais um dia, porque Deus tem me mostrado o quanto você sabe nesse livro de Provérbios. Gente, é tão top que eu sou suspeito de falar. Tanto é que eu estou fazendo essas lives para mostrar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Amém? Hoje nós iremos saber sobre os versículos. Deixa eu ler por aqui. O que fica melhor? Versículo 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 32, 33, 34, 35 e 36. Esses são os versículos que eu vou falar sobre eles hoje, tá? Então, antes de nós começar, vamos invocar aquele que é o dono de toda a palavra, de todo o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, para honrar e glória do teu santo nome. Que o Senhor venha, Pai, preencher os corações, ministrar os corações de todo mundo, ministrar meu coração, Senhor, que não seja eu e seja feita a tua vontade. Usa-me conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Espírito Santo, em verdade, que o Senhor possa levar a essa palavra àqueles que ainda não vieram, que não assistiram nenhuma das lives, mas que possa assistir um desses vídeos e ser tocado com a tua palavra, Senhor Jesus. Isso é que eu peço para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos começar aqui. Vamos para o versículo 4. A vós, ó homens, clamo a minha voz. Se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós loucos, entendei a compreensão. Versículo 8. Justas são todas as palavras da boca. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha instrução, não a prata e o conhecimento, em vez do ouro puro. Pois melhor sabedoria do que os rubis, de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência, e eu possuo conhecimento e descrição. O temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. As minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução, sede sábios, não rejeiteis. 34 agora. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando no limiar da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma, e todos que me odeiam amam a morte. Eita glória! Puxado esse livro. Então vamos lá. O que o Senhor vem trazer para a gente com relação a esses mandamentos, a esse livro de Provérbios, que é um livro de grande sabedoria. Tanto é que o capítulo, ele já é assim, o chamado da sabedoria. Então, vamos lá. Sabedoria, seu clamor.
A suprema sabedoria faz soar alta a sua voz e clama nas praças pelas ruas, levanta a sua voz. Deu ordens às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, ou seja, clamando por sabedoria. O simples e o enganado pelo insensato. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os zombadores desejarão a zombaria? E os loucos odiarão o conhecimento? Vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço sem juízo. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Amém? A boca do justo. Será que a nossa boca está sendo justa? Ou se ela está sendo injusta? Ou está usando para denegrir ou falar mal de outros? A boca do justo abre com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Para que concordes e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Então, ou seja, a boca do justo tem que trazer simplesmente retidão, o que é correto. Nada de trazer aquilo que não vem do Senhor. Muitas pessoas têm falado mal um dos irmãos e isso o Senhor abomina. A gente sabe que muitas das vezes, até eu mesmo já falei mal de pessoas. E hoje eu já pedi perdão para boa parte delas, ou se não praticamente todas. Certo? Porque se a gente inventa algo ou outro, fala algo, a gente acaba, falando o que não deve. Então, depois disso, eu sei que minha vida mudou muitos outros aspectos, sabe? Eu aprendi com os meus erros que eu posso mudar, mas eu tenho que ser perseverante para não continuar errando. Amém? Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Abraçuri cantaraia, andoreande cantaraia, arrabaxi e as. Isso aqui tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele foi preso, e ele não disse nada, não tinha do que acusá-lo, e ele não respondeu nada. O ensino e a instrução. Há 4 coisas na terra que, embora são pequenas, são extremamente sábias. Então vamos lá, 4 coisas. As formigas, criaturas sem forças que todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, criaturas de pequeno poder, que contudo faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que mesmo não tendo rei, saem todos e em bando se repartem. As lagartixas, que se apanham com as mãos e que, contudo, andam nos palácios dos reis. Ou seja, as formigas, porque sem força alguma consegue fazer tudo sem ter ordem. Os coelhos, que se fazem casas nas rochas. E os gafanhotos, que não tendo rei, saem todos em bando e repartem. Aí a lagartixa, porque anda no palácio. Ou seja, qual a explicação disso aqui? Formiga, apesar de ser pequeno, aparentemente sem força, consegue fazer tudo. O coelho, que faz a tua casa na rocha. A rocha, Jesus Cristo. Tá? Os gafanhotos, que saem todos em bandos, ou seja, já não tem nem muito o que dizer sobre isso. E a lagartixa, porque tanto faz, contudo no palácio do rei, ou seja, tanto faz na minha casa, na sua casa, na casa de um rico, na casa do pobre, sempre vai existir uma lagartixa, tá? Em assolação o tornaram, e a mim clama a sua desolação. Toda a terra está assolada, porque há quem se importe com isso. Isso é um ensino de instrução.
coisas mais preciosas que ouro. O que é mais precioso do que ouro nessa terra? Vamos lá. Não se pode comprar com ouro fino. Não pode ser comprada com ouro fino. Nem peso de prata se trocará. O que é que não se pode ser comprado com ouro fino e nem com peso de prata? Não se pode comprar sabedoria. Você pode comprar um curso para que você possa aprender com entendimento, mas a sabedoria ninguém consegue comprar. Porque eu amo os teus mandamentos mais do que ouro, ainda mais do que ouro fino, mandamentos. Pois ele é mais proveitoso do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Essa sim é o que é melhor de todos, chama-se sabedoria. E a sabedoria em si, em Eclesiastes 2:13, diz bem assim: então vi que a sabedoria é mais excelente do que insensatez quanto à luz, e é mais excelente do que as trevas. A gente vem aqui para o discernimento espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando a gente fala que a gente vê algo espiritual, que a gente vê algo em alguém, as pessoas literalmente falam assim: vocês são malucos, vocês são loucos. Vocês estão vendo chifre na cabeça de cavalo, como já escutei, né? Vocês estão vendo além daquilo, cabelo em ovo, por aí vai. Porque só estando em espírito, a gente consegue discernir o que é real do que é espiritual, o que é físico, né? Então é justamente isso. O homem natural não compreende as coisas do espírito, ele vai conhecer as coisas da carne, aquilo que ele consegue enxergar, aquilo que ele consegue apalpar, certo? Olha só. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. O Senhor também fala que ele não gosta de arrogância. E aqui ele me traz dois versículos na Bíblia sobre a arrogância. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O que são palavras altivas? Altivas significa soberbo, superior, que se acha. Então, justamente palavras altivas são palavras soberbas. Castigarei o mundo por sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Eita glória! Então, quando a gente vê essas coisas, a gente vê também que o Senhor também tem cuidado e mostra como aquele que faz a obra do Senhor, que tem ouvidos para Ele, a gente encontra favor. De que forma? O que é o favor divino? Olha só. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Abel pegava o que era de melhor para dar para o Senhor. E o Senhor viu favor em Abel, diferente de Caim. Tá? Porém, achou graças aos olhos do Senhor. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graças aos olhos do carcereiro. Isso aqui ele está falando de José. José do Egito, que foi vendido pelos irmãos. Tá? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazei subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e enchaste
e achaste graça aos meus olhos. Ou seja, o Senhor conhecia Moisés pelo nome, mas Ele conhece nós antes que nós fôssemos formados na barriga de nossas mães. Então, antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já saberia o que eu ia falar, né? Então Ele conhece a gente antes do que nós fôssemos formados. Isso está na Bíblia, se eu não me engano está em Jeremias ou em Isaías, tá? Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, achaste a graça diante de Deus. Ou seja, a graça que o Senhor me dá esse discernimento aqui é que a bondade, a retidão, sabe? Então assim, porque se a Maria fosse qualquer outra, o Senhor não tinha achado graça para ser a mãe do Salvador. Entende? Então muitas das vezes a gente tem também de saber discernir isso, tá bom? Então, se o Senhor nos dá esse favor divino, Ele também nos mostra também que o salário do pecado é a morte, tá? Qual o salário do pecado? Olha lá. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado. Pois é pó, e ao pó tornarás. Isso aqui foi uma das coisas que Deus falou para Adão quando ele foi expulso do paraíso junto com a Eva e com a serpente, tá? Ele deu várias sentenças para cada um, né? E uma dessas para o homem foi essa, que do próprio suor nós comeremos o nosso pão, né? Olha só esse aqui. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora. Em uma das lives para trás, eu falei sobre adivinhação, que adivinhação é pecado. E o versículo de hoje me traz isso, que Saul morreu por causa da infidelidade ao Senhor e por não ter guardado a palavra. E ainda por cima, foi lá e foi procurar uma adivinhadora. Tem muitas pessoas que têm procurado esse tipo de gente. Só peço a ti que se você faça algo desse tipo, que você pare com essa prática, retorne aos caminhos do Senhor, porque Ele quer você para Ele. Ele não quer você que se perca neste mundo. Ele quer que você esteja no céu, adorando e louvando a Ele. Amém? Então, dando continuidade aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, isso aqui também tem a ver com Adão. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado, tá? Mas o pecado ele entrou através da desobediência, que foi quando Eva escutou, deu ouvidos à serpente, vamos dizer assim, engabelou Eva, e depois disso ela pegou e ofereceu a fruta a Adão. Depois daquele momento lá para cá, foi só pecado. Só que acontece o seguinte, a partir do momento que Adão comeu o fruto da árvore proibida, que era o quê? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte não só seria mais a morte física, tá? Ela passou a ser a morte espiritual. Por quê? Porque é o seguinte, porque quando ele estava lá no Éden, ele era todo espiritual. Às 6 horas, ou seja, às 18 horas, era a viração do dia, Deus descia para poder falar com Adão, sabe? E conversava com ele. Ou seja, se ele não tivesse comido esta fruta, hoje nós estaremos no jardim do Éden. Mas não aconteceu, tá? Então foi isso. Então, por que todos pecaram? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Não tem outra situação, tá? E aí Jesus diz bem aqui, deixa outro versículo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Foi o que eu falei anteriormente, né? Então, assim, eu preciso esclarecer isso aqui, que o Espírito Santo me tocou aqui para poder falar isso, tá? Que por que todos os homens, por que teve essa morte? Porque a partir do pecado, a nossa carne passou a se deteriorar, tá? A gente passou a ser uma carne, de certa forma, iníqua, né? Por conta do pecado. Ou seja, nossa carne é podre, nossa carne, infelizmente, não presta, tá? Deixar isso aí. Então, como eu tinha falado sobre morte espiritual, então vamos lá. Olha só. Vamos lá em Gênesis de novo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, foi o que eu expliquei anteriormente, se não tivesse comida, a gente estaria até hoje no paraíso, tá? Nós estaríamos no Jardim do Éden, né? Até hoje, né? Por quê? Por que depois que comer eles morreriam? Porque Deus não queria que nós descobríssemos, né? Que teria a maldade. Entendeu? Não queria que descobrisse a maldade, porque, gente, quando as coisas estão boas, a gente lembra do que é mal? Não. A gente lembra só do que é bem, a gente começa a pensar em coisas boas e por aí vai, entendeu? Então hoje a gente morre fisicamente por conta do pecado. Senão a gente teria a vida eterna no Jardim do Éden, tá? E aí o Senhor continua falando pra gente: aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Cada um colhe aquilo que plantou. É justamente isso aqui. Cada um colhe aquilo que plantou. Se o teu pai pecou, o pecado é dele. Se tua mãe pecou, o pecado é dela. Se o filho pecou, é o pecado dele, por aí vai. Ninguém leva pecado do outro, não. Ou seja, ninguém leva a maldade do outro, não. Cada um com as suas maldades. Isso é fato. E cada um com as suas bondades também. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Como já havia falado anteriormente, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, repetiu, né? Mas foi algo que o Senhor quis enfatizar sobre isso, que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? E a indicação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, se nós inclinarmos para a vida, para o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter paz, vamos ter vida, vamos ter tudo de bom com a bondade do Senhor Jesus, né? Nosso Deus. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro de seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, ver se eu consigo explicar isso aqui sobre por que é que se a gente conseguir converter um pecador. Um momento. Isso quer dizer o seguinte: digamos que um homem, que ele era cristão, ele simplesmente pegou, foi seguindo os caminhos do Senhor, seguindo. De repente ele pega e se desviou. Ele passou a andar em outros lugares, ele passou a ter outras coisas, entendeu? E acabou pecando, né? Eu sei que todos nós somos pecadores. Jesus amado. Todos nós somos pecadores. Só que acontece o seguinte: esse homem ou essa mulher conhece a palavra do Senhor. Aí vem, vamos dizer que vem aí um outro homem mais novo, mais jovem, que conhece a palavra tanto quanto o outro, e começa a trazer essa palavra para aquele que já era do Senhor, né, que passou aí para o mundo.
E ele foi lá e converteu ele. Falou assim, ó, o teu pecado é para a morte. Porém, mas se converteres dos teus pecados e se arrepender, venha para Jesus Cristo. Só que quem convence do pecado não é eu, não é você, e nem pela força do meu braço. É o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo não consegue convencer qualquer outra pessoa, eu, Rômulo, não consigo. A gente leva a palavra, mas se a pessoa não se converteu, não tem como. Então é justamente isso. Por quê? Porque há mais festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para Cristo do que quando aquele que já está em Cristo. Sabe? Essa analogia que eu consigo trazer para vocês agora é o seguinte, que quando o filho pródigo saiu, pediu todos os bens dele, vendeu e foi para o mundo, gastou tudo, o filho que estava lá, quando viu o barulho de festa, ouviu, falou assim, uai, mas o que está acontecendo? Não, seu irmão que estava morto e voltou para a vida. E o pai é que foi receber o filho. Chegou lá, botou um anel, mandou trazer roupas limpas, mandou colocar um sapato no pé. Bom, e é isso. Porque, ou seja, festa, alegria. Ou seja, o pai que recupera o filho. O pai que recuperou o filho, porque o filho retornou, tá? Ou seja, o Espírito Santo convenceu ele de que ele estava errado. Assim como um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma, e ele vai buscá-la, assim ele vai voltar com ela nos ombros, vai voltar feliz da vida porque ela não se perdeu. Nós somos as ovelhas do Senhor. Então, nós temos que ter esse discernimento. Tem gente que vai dizer assim, eu não acredito. Tudo bem, a sua decisão é essa. Mas no que eu creio é que Jesus voltará. E eu quero ser essa ovelha que ele vai botar no ombro, que ele vai botar no braço, que ele vai me pegar e vai me levar para o céu. Essa é a convicção que eu tenho, de que nós temos que ter. Todos nós somos falhos e pecadores, mas nós temos que estar na presença do Senhor. Não temos que ser que nem Saul. Não deu ouvidos à palavra, não fez nada pelo Senhor, ainda foi procurar uma adivinhadora. Sabe? Enfim. E a indicação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, como eu tinha falado anteriormente. Tá? E sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Bom, acredito que essas mensagens, esses versículos, seja para que possa preencher o seu coração, para que você possa compreender que o Senhor é nosso Deus, que Ele quer a gente o melhor possível. Ele não quer que fiquemos neste mundo, esse mundo já não é nosso. Ou seja, o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos, colocou uma trava no coração para que não pudesse receber a palavra, parece que está cauterizado, parece que o erro se tornou verdade. E a gente não pode, a gente tem que abrir o coração para que Cristo possa entrar, por isso que ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Mas se aquele que me chamar para cear com ele, eu cearei. Foi assim que Zaqueu fez. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Esse foi o cego, mas Zaqueu subiu no mais alto para ver. E Jesus falou assim, Zaqueu, hoje me convém entrar na sua casa. E ele entrou, foi cear com Zaqueu. Gente, como nós podemos cada dia mais abrir a porta e falar assim, Jesus, vem tomar café comigo, Senhor. Jesus, vem almoçar comigo. Jesus, janta comigo. Jesus, eu vou dormir, eu vou arrumar um leito aqui para que o Senhor possa dormir próximo de mim. Chama Jesus para perto de ti, para que Ele possa te mostrar, sabe, o caminho que é a verdade, a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Meu povo perece por falta de conhecimento. E essas lives é para aqueles que não têm conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero ter e que o Senhor possa alcançar mais corações, tá? Hoje foi um dia maravilhoso. Todos nós temos problemas e os problemas não deixaram que eu perdesse essa vontade de querer estar aqui com vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoado seja a nossa noite de hoje, nosso dia. E que o Senhor possa estar conosco sempre, Senhor. Abençoe a todos, sem exceção, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Senhor Jesus. Guarda muitos, Pai. Muitos estão perdidos, Senhor, mas somente o Senhor pode salvar através do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado por mais um dia de vida e obrigado, Pai, por estar aqui para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amanhã, às 22h30, estarei aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e que você possa estar aqui também. Amém? Glória a Deus. Tchau.